Não, sou não, senhor, sou não. Rapaz, essa sim é coisa de rico. Eu não ponho camiseta branca nenhuma, não, senhor. Coloco, não. Eu não sorto pomba branca nenhuma, não, senhor. Sorto, não. E não me venha pedir pra chorar. Secou. Viram? Forte, né? Este é um fragmento de um texto escrito pelo autor Marcelinho Freire. É muito forte. Se vocês tiverem a curiosidade, o texto se chama Da Paz, tá? Bom, todas as vezes que nós nos aproximamos desta data, do 20 de novembro, eu fico esperando, confesso, ansioso para ver o que o órgão público máximo de Cabo Verde, né, a prefeitura, vai apresentar para a gente, para mostrar para a população de onde nós viemos, a quem devemos. Porém, este ano eu fiquei com medo. Fiquei com medo desta data passar vazia, principalmente pela pandemia e talvez pela pandemia ter interferido então na criatividade das pessoas responsáveis. Porque eu sei que nessa semana as escolas, tanto a Escola Major Leonel quanto a Escola Pedro Saturnino de Magalhães, estavam em movimento, estariam em movimento se não fosse a pandemia. Vários projetos, vários trabalhos, alunos estavam aí em contato com diversas formas de conhecimento e a interdisciplinaridade entre as matérias contribuía e muito. Porém, como vocês sabem, a pandemia nos pegou e nós estamos vivendo tempos atípicos. Por isso, então, eu estou aqui. Eu sou o professor Dudu Oliveira e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o 20 de novembro. Para você que não sabe o significado dessa data, o Dia da Consciência Negra. O dia 20 de novembro, ou melhor, o Dia da Consciência Negra, existe desde 2003. Porém, somente em 2011, através da Lei 12.519, ele foi atribuído ao calendário escolar, fazendo assim com que as escolas colocassem em prática ações que fomentassem então a prática da interdisciplinaridade e o trabalho através de debates sobre a consciência negra. Isso é muito importante e hoje nós falaremos um pouco mais do que isso significa. E ainda mais, qual é a importância desse dia para a nossa sociedade cabo-verdense. O dia 20 de novembro é uma data muito importante. Mas não é uma data de comemorações ou celebrações, mas sim reflexões. Reflexões sobre a sociedade, reflexões sobre a política, sobre a cultura, sobre o aspecto do pensamento social. O dia 20 de novembro faz referência à morte de um dos maiores líderes negros que o Brasil já teve. Sim, o Zumbi dos Palmares, morto em 1695. No Dia da Consciência Negra, não cabe comemorações, mas sim um reconhecimento. Pois precisamos aumentar os debates sobre o racismo no Brasil, sobre o preconceito no Brasil, sobre a discriminação no Brasil, sobre a desigualdade social no Brasil, sobre a cultura afro-brasileira. Pois, segundo o IBGE, o Brasil tem 108,9 milhões de pessoas que se consideram negras ou pardas. E também, segundo o IBGE, das 500 maiores empresas do Brasil, somente 6,3% são negros. Em 2018, a média salarial de uma pessoa negra ou parda era de apenas 934, enquanto a média salarial de uma pessoa branca era de 1.846. A linha da pobreza no Brasil é analisada com pessoas que vivem com média de R$ 5,50 ao dia. As pessoas consideradas brancas constituem 15% dessa população, enquanto os negros constituem 32,9% dessa população. A pobreza extrema, ela é considerada por pessoas que vivem com apenas R$ 1,90 por dia, enquanto brancos
constituem 3,6% desta população. As pessoas consideradas negras ou pardas constituem 8,8% das pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil. Segundo o IBGE, em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no Brasil eram negras ou pardas. No Brasil, a chance de uma pessoa negra ou parda ser vítima de um homicídio, ela é de 2,5%. Mais que o dobro da chance de uma pessoa branca ser vítima de um homicídio. O Rio Grande do Norte, estado mais violento segundo o IBGE, morrem 87 negros para cada 100 mil habitantes. Índice maior até que a média nacional, que é de 43,1 negros ou pardos para cada 100 mil habitantes. Em 2019, foi constatado que 61% das mulheres que sofreram feminicídio são negras. Segundo o IBGE, em 2018, a taxa de analfabetismo entre os brancos girava em torno de 3,9%, enquanto para os negros, 9,1%. E também, segundo o IBGE, a taxa de pessoas brancas entre 14 e 20 anos que permaneciam na escola em 2019 chegava a 78,8%, enquanto a taxa de pessoas negras das mesmas idades que permaneciam nas escolas não passava dos 55%. O que nós podemos tirar desta análise estatística? O que nós podemos refletir sobre tudo isso, todos esses números, esses cálculos feitos pelo Índice Brasileiro de Geografia e Estatística? Isso sem falar nas novelas, no futebol, nos filmes. Vocês já repararam? A maioria dos negros das novelas fazem papel secundário ou até mesmo terciário. É claro que existem protagonistas, mas se a gente for colocar em porcentagens, este número é muito pequeno. Por isso, é muito importante que hoje vocês analisem ao seu redor tudo o que acontece. E só assim nós podemos identificar com clareza o que nós chamamos e que essas estatísticas comprovam, que no Brasil existe o racismo estrutural. Mas o que seria o racismo estrutural? Vamos lá. É algo que constitui a sociedade. Vocês sabem muito bem que durante as grandes navegações, portugueses, espanhóis, ingleses comercializavam pessoas, trocavam pessoas, assim geravam lucros. No Brasil, os portugueses foram os maiores responsáveis. Desde 1500, depois de 1530, quando foi dividido o Brasil político, o tráfico de escravo só aumentou, a fim também de aumentar o lucro para os portugueses brancos. A escravidão no Brasil, ela durou de 1500 até 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. Mas, depois que a escravidão acabou de verdade o preconceito, acabou também o racismo, acabou a divisão étnica que havia no Brasil. Lembrando, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Isso porque foram feitas diversas formas de pressão na sociedade brasileira para que a escravidão acabasse. Sim. Mas no começo da República, no começo do século XX, quando a República era ainda jovem, a elite brasileira boicotou todas as leis que haviam, tentando instituir na sociedade brasileira uma característica europeia. O Brasil tentou por diversas vezes. O governo também tentou promover este branqueamento. Nas fazendas não havia um trabalho para os ex-cativos. Nas cidades eles eram proibidos de andar na calçada junto com brancos. O nome marginal, a palavra marginalização vem daí, que é o ato de separar a sociedade, deixar uma sociedade à margem da outra sociedade, a sociedade da elite brasileira, a sociedade branca. E quem foi para a margem? Quem estava à margem da sociedade brasileira? Sim,
os que antes eram escravos, mas que depois do fim da escravidão não tiveram lugar na sociedade que por direito era deles. Afinal, eles foram a origem que nos deu vida. Nós somos cria da mão preta escrava da mãe África. A partir então da assinatura da Lei Áurea, em 1888, houveram vários embates, várias disputas, várias lutas pela garantia dos direitos. Por isso é muito importante que a gente discuta, que a gente reflita sobre os grupos sociais caracterizados pela luta, pela democracia, pois estamos distante de chegarmos a uma democracia racial. Como vocês já viram, os números provam. A sociedade negra, a sociedade favelada, a sociedade brasileira, por mais que a sua população numérica esteja dividida entre negros, pardos e brancos, nós estamos muito distantes de conseguir o mesmo espaço, de ocupar o mesmo lugar, pois não nos foi dado as mesmas opções. Ou melhor, o nosso lugar de largada tem pelo menos 300 anos de atraso. E nós precisamos aumentar cada vez mais as discussões a respeito disso. Mas nesse vídeo eu quero aprofundar um pouco mais. Eu quero um pouco mais além. E eu estou falando com você, cabo-verdense. Você que mora em outra cidade, por favor, não se sinta atraído e nem deixe de assistir. É importante. Mas chegou em um certo momento em que a minha cidade parece não se lembrar mais, ou talvez parece não reconhecer a sua origem. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Vocês bem sabem que o Arraiá de Nossa Senhora do Rosário, posteriormente o Arraiá de Nossa Senhora Assunção, ele existe muito antes, pelo menos 100 anos antes da fundação. E é durante este período que a formação do nosso povo, ela foi constituída, né? É durante esse período que a formação do nosso povo, ela foi efetivamente construída através da mão preta, através da mão escrava. Vocês bem sabem que Cabo Verde faz parte de uma região aurífera, sim, e depois da fundação de Minas Gerais, este processo aumentou cada vez mais, né, ao processo de busca pelo ouro. E quem fazia a extração deste minério, a extração dos minérios, eram os escravos. Particularmente em Cabo Verde, os escravos cabo-verdianos é quem fazia a extração desses minérios. E por isso, nós tivemos a graça de chamar Cabo Verde. Sim, porque quem vivia aqui eram os escravos de Cabo Verde, lá da África. E para você que não sabe, o bairro Praia Formosa é uma homenagem a Cabo Verde, pois a capital de Cabo Verde, lá na África, é Praia. Então, o nosso bairro fez com que nós homenageássemos a nossa origem. Isso é muito importante. Vocês sabiam que de 1830 até 1845, a população total de Cabo Verde era de 2.528 pessoas? E que dessas 2.528 pessoas, 608 eram cabo-verdianos, escravos que foram trazidos lá de Cabo Verde pelas primeiras famílias, na verdade, pelos carvalhos, né, que vieram à procura de ouro. Esses escravos retiravam o ouro do Ribeirão Assunção e do Rio Cabo Verde. Cabo Verde viveu toda essa época. Portanto, nós somos filhos de mão preta. Vocês sabiam que a maior parte da população negra ou parda de Cabo Verde está situada no bairro Nossa Senhora Assunção? Ou melhor, na Avenida Nossa Senhora Assunção, né? Na antiga linha do tiro. É como se eles não tivessem saído dali. É como se ali fosse o berço e ainda existisse a essência do nosso primeiro povo, os cabo-verdianos. Como vocês bem sabem, a nossa igreja matriz ela está no topo do morro.
no topo do Morro do Chapadão, no topo do morro que dá acesso à Avenida Nossa Senhora Assunção, né, a linha de tiro. Mas quando ela foi construída, não podia ser frequentadas por ex-escravos, por ex-cativos. A igreja foi construída no topo por um motivo, para que a elite cabo-verdense frequentasse as missas. Sim, mas isso já fazia parte da cultura brasileira na época. A partir daí, foi se desenvolvendo ali, na linha de tiro, na Nossa Senhora Assunção, uma linha cultural específica deles, pois ali os negros se reuniam para conversar, pois ali os negros faziam as rodas de capoeira, ali os negros rezavam, e ali teve o primeiro contato entre os Caxapava e os povos negros. Caçapava, que era um bairro que ficava além do Chapadão e que tinha como principal etnia os índios que foram expulsos da terra para que os brancos, os portugueses, tirassem o ouro. E daí surge, dá origem então à dança do caiapó, que já existia muito antes com os próprios caiapós, mas quem dá luz a essa cultura são os povos negros. Tanto que ficou como tradição em Cabo Verde dançar, sair às ruas com o caiapó no dia 3 de maio. 3 de maio, que foi o dia da assinatura da Carta Áurea, da Lei Áurea que dava liberdade a todos os escravos do Brasil, de 1888. Então, o cabo-verdense, né, o afro e o indígena uniu duas coisas em uma só. A cultura indígena fomentada pela arte afrodescendente. E o 3 de maio ficou marcado na cultura cabo-verdense, na cultura tradicionalista, como o dia em que os caiapós saíam nas ruas, os negros saíam pintados de azuis, com flechas e espadas, batendo espadas umas às outras. Quando a burguinha era tomada pelo homem branco, ou quando os foguetes imitavam o barulho do bacamarte, né, aquela arma portuguesa, era quando os caiapós se abaixavam no chão e ficavam esperando o barulho passar para que pudessem dançar novamente. Infelizmente, a última vez que teve caiapó em Cabo Verde foi em 2014. Mas nós não perdemos a esperança de conseguir trazer novamente essa manifestação cultural para o nosso povo. E é por isso que eu vim aqui falar da importância do Dia da Consciência Negra e ainda mais da importância que esse dia tem para a nossa sociedade, para a sociedade cabo-verdense. E que nós nunca percamos a fé de termos a nossa história representada pela nossa cultura e valorizada pelo nosso povo. Porque somente assim Cabo Verde poderá exportar conhecimento. Eu espero que vocês tenham compreendido essa minha vinda aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e, claro, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas para quem viu até o final, eu agradeço muito. E vamos fazer debates, discussões, para que a gente tire esse racismo estrutural, para que a gente acabe com o racismo velado no nosso país, mas principalmente para que a cultura afro-brasileira viva e não mais sobreviva, para que nós tenhamos orgulho do espaço em que nós vivemos, para que o povo de Cabo Verde possa valorizar a sua cultura e que a gente possa então exportar para as cidades da região, para as cidades de outros estados, a fim de que nós sejamos conhecidos nacionalmente pela riqueza que nos pertence. Fiquem todos bem. Até a próxima.